Tatiana, eu sou natural de Equador, tenho 26 anos. Cheguei há 8 anos a Portugal e estudei comunicação audiovisual. Eu sou Abel Zacarias Angacheiro, sou natural de Moçambique. Já estou em Portugal há mais ou menos 8 meses. Estou a fazer um mestrado em Administração e Políticas Públicas na Universidade de Aveiro. Quais foram os maiores desafios que enfrentaram nos primeiros meses de adaptação? Os maiores desafios que eu apresentei quando apenas cheguei cá foi, primeiramente, o idioma, porque não sabia nada de português quando apenas cheguei. Mas pronto, daí fui-me adaptando e também com os documentos, tudo o que é o título de residência, o NIF, o NIS, o seguro social, acho que isso é o que mais custou quando apenas cheguei. Para mim, eu penso que o que mais foi difícil de adaptar foi mesmo a temperatura. Eu venho de um país que praticamente é quente, muito quente, e cheguei em setembro aqui e encontrei um frio que não era o conhecido, né? E depois a questão também da língua, embora eu falo português, mas o português dos portugueses é um outro português. Então tive algumas dificuldades de compreender a rapidez linguística, isto na faculdade, mas nas partes informais, com alguns colegas de outros países, era mais fácil compreender. Sentiram-se bem recepcionados pela sociedade local? Houve algum momento ou gesto que tenha feito a diferença para se sentirem mais integrados? Geralmente sim, acho que senti-me bem-vinda quando apenas cheguei ao país. Houve algumas situações que, pronto, foram coisas do idioma que não percebia ou assim, custou um bocado. Também senti um bocado de choque cultural também quando eu queria comunicar-me com as pessoas, mas geralmente acho que senti-me bem-vinda. Eu também eu sinto que fui bem acolhido, até porque Portugal não tem muita assim diferença com Moçambique. Moçambique foi uma colônia portuguesa, então eu senti-me em casa, tirando a questão da rapidez linguística, a comida, mas eu senti-me bem. Barreiras como a língua, o emprego ou acesso a serviços públicos? Bem, principalmente quando apenas cheguei, esforcei-me por aprender rápido o idioma, apesar de que custa um bocado, mas pronto, aí falando com pessoas portuguesas, começando a ter amigos portugueses, consegui superar essa barreira linguística. Com respeito ao trabalho, sim custou-me, até agora sinto que custa aqui arranjar trabalho, e também como migrante sinto que é um bocadinho mais de desafios arranjar trabalho. E com todos os documentos era sempre ir à procura de organizações, ir à procura de locais onde consiga me ajudar ou contactar pessoas que já saibam de todos estes processos. Quanto à questão da documentação, digo que tive a sorte de ter alguém que me monitorou durante todo o processo, na procura de toda a questão de documento, e uma das questões que foi muito sensível foi como poder aceder ao hospital. Em Moçambique nós temos uma política diferente, posso assim referenciar, até porque o curso em que estou a fazer, Administração e Políticas Públicas, a parte pública eu estou a estudar a saúde. E eu senti muita diferença. Aqui existe um processo muito burocrático só para poder ter acesso ao hospital, diferente de Moçambique. Tu mesmo, se fores migrante, é só chegar e aproxima a fila, chega até o momento em que vai ser atendido. Mas naturalmente, olhando para a questão da qualidade dos serviços de saúde, Portugal realmente está com uma qualidade excepcional. Embora tenham surgido alguns murmúrios relativamente ao sistema de saúde português, que não está em boas condições, mas comparando com Moçambique, eu acredito que está num bom caminho.
Na sua opinião, o que as autoridades ou organizações poderiam ter feito para tornar a sua integração mais fácil? Deixa eu pensar uma resposta. Se quiseres. Eu penso que, começando a partir do local onde nós vamos, ou seja, eu vou para Portugal, mas eu vou para estudar. Então, a escola, naturalmente, que vai ser um dos pioneiros nessa questão da integração. Então, se eu vou para Portugal e vou trabalhar, eu acredito também que o sistema de segurança social, né, o Instituto de Emprego, tinha que ter também uma forma de poder acolher. Mas o que se verifica em Portugal, dizendo na ótica geral, é que nós não temos um acolhimento integrado. Não há todo esse esforço para poder acolher o migrante. Existem barreiras, muitas barreiras para os migrantes. A título de exemplo, vamos olhar para a questão da escola. Existe sim um local que acolhe os estudantes internacionais, no sentido de poder dizer: eu sou estudante internacional, eu faço parte dessa faceta de estudantes, ou dessa faceta, deste departamento que tem a responsabilidade de poder me acolher e me integrar. Mas não há um controle no sentido de poder perceber se os migrantes realmente estão se a sentir acolhidos ou não. Por isso é que, em alguns casos, encontra-se alguns migrantes que vêm para aqui, tentam estudar, mas do nada acabam desistindo. Há quem vem com a percepção de que pode estudar e trabalhar, mas chega aqui e encontra uma realidade inteiramente diferente, em que não lhe dá espaço para poder trabalhar, mas dá espaço para poder estudar. E então, automaticamente fica tudo complicado. Por quê? Porque não há esta interação entre as várias partes, ou as diversas partes do sistema português, que possam acolher e integrar os migrantes. Sim, eu também tenho mais ou menos a mesma opinião. Acho que é importante investir nesse tipo de organizações que ajudem a migrantes, que os migrantes se sintam mais acolhidos na sociedade, porque é verdade, eu sinto que no momento que um migrante chega para cá, para o país, é feito um bocadinho de lado, e não deveria ser assim. Quais foram os principais apoios que receberam durante o seu processo de integração, seja de instituições, pessoas ou iniciativas comunitárias? O maior apoio que eu tive foi mesmo do Corpo de Bombeiros de Aveiro. Até hoje continua a ser uma família muito grande e muito acolhedora. Hoje foi no Corpo de Bombeiros que eu conheci a maior parte dos portugueses e conheci, digamos, a cultura portuguesa no seu todo. Ou seja, não conheci na universidade, mas conheci numa participação de voluntariado dentro do Corpo de Bombeiros. Então posso dizer que o maior acolhimento foi por lá. E também foram eles que de certo modo me dirigiram em conhecer alguns pontos, alguns locais, como dar seguimento, embora que eles não são migrantes, são nativos e nem sempre têm conhecimento de como é que tem que gerir um migrante e os seus processos. Volto a repisar na questão da saúde. Eu já tive incomodado aqui em Portugal e não tinha como poder aceder a uma farmácia para poder ter acesso a alguma medicação, e não poderia ir para o hospital porque não tinha o número do utente. Seu número do utente é complicado, ou seja, tem que sair com uma taxa. Então eu tive essa experiência foi ao lado de um português que eu teve que verificar tudo aquilo que eu passei e que ele naturalmente não passa como nacional. Mas realmente eu tive maior apoio por parte do Corpo de Bombeiros em detrimento da própria universidade na qual estou me formando. Na minha parte, eu vim com uma organização que ajuda a estudantes equatorianos a vir cá a estudar. Esta organização basicamente ajuda-me um bocadinho com toda a documentação, e também quando eu cheguei cá recebi ajuda social da parte da universidade. Eles ajudaram-me a ver tudo isto da documentação e a solucionar todas as situações. Eu penso que é isso que as universidades tinham que fazer com maior antecedência.
um estudante internacional passa por um processo burocrático muito grande dentro da instituição que é a AIMA, que legaliza os estudantes internacionais, e que naturalmente tem que ser a universidade a seguir todo esse processo e não ser o estudante a ter que correr para o AIMA e correr também para a sala de aulas, que naturalmente não fica... Acham que enfrentaram mais preconceitos e estereótipos como esse dos subsídios e da violência, do aumento da fila de pessoas no hospital por conta da imigração? Eu penso que sim, e particularmente a questão da saúde. Os nacionais acreditam que o facto de não terem os médicos de família atualmente é culpa dos migrantes, que não é verdade. De acordo com os dados que existem a nível do Ministério da Saúde, há tendência dos próprios nacionais, que são médicos, migrarem para outros países em busca de melhores condições de vida. E isto naturalmente vai afetar esta procura pelos médicos de família. Ou seja, se não existirem mais migrantes também a poderem entrar, que são médicos formados, para poderem fechar esse déficit, não tem como. Ou terá que se esperar os próximos formados em medicina que possam integrar esta lacuna que sempre Portugal vai sofrer, que todos os países também sofrem. Nós saímos dos nossos países e realmente há um déficit de um jovem formado naquela área, há déficit de um jovem que contribui de certo modo para o país. Então, naturalmente, o migrante que poderá entrar no meu país terá essa possibilidade.